A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede em estarmos aqui para mais um apoio didático para professores de EBD da classe dos jovens. Vamos orar? Pai, queremos te louvar, te exaltar e glorificar o Senhor por mais uma oportunidade. Abençoe, Papai amado, essa nossa aula em nome de Jesus. Amém. Hoje estaremos estudando a lição de número 5, Obadias, o cuidado para com a retribuição divina. Uma lição que está excelente. Hoje nós estaremos falando de outro profeta menor, que é o Obadias, falando acerca do cuidado para com a retribuição. O nosso texto bíblico, ele é do texto de Obadias, do versículo do 1 ao 4 e do 15, 16 e 17. Vamos ler esse texto porque esse texto é de fundamental importância para nós. Obadias, do 1 ao 4. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor, Deus, a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado aos gentios um emissário. Em traduções que vai falar um embaixador dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que eu te fiz pequeno entre os gentios. Tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. A segunda parte do nosso texto bíblico, versículo 15 a 17. Porque o dia do Senhor, olha que o Obadias também ele está evocando aquilo que é comum para os profetas, que é essa expressão dia do Senhor. Joel utiliza, Isaías utiliza, outros profetas utilizam. Porque o dia do Senhor está perto, sobre todos os gentios, como tu fizestes, assim se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Porque como vós bebeste no meu santo monte, assim beberão também contínuo todos os gentios. Beberão e sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Último versículo 17. Mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as tuas herdades. Essa lição tem 3 objetivos. Primeiro, apresentar o texto de Obadias e a mensagem do profeta. Segundo, esclarecer quais os motivos que levou Obadias a profetizar um grande juízo contra Edom. Terceiro, explicar a partir do exemplo de Edom como o orgulho e o ódio são prejudiciais à vida cristã. Antes de nós entrarmos aqui mais propriamente na introdução, tem alguns termos que a nossa lição vai tratar, e eu creio que será necessário nós esclarecermos esses termos primeiro, para ficar de fácil entendimento. O que é Edom? Edom é justamente a tradução da expressão vermelho, ou palavra vermelho, que se encontra lá no texto de Gênesis, capítulo 25. Saiu o primeiro, e ele era vermelho, dos filhos de Isaque e Rebeca, Jacó e Esaú, e o que sai primeiro, que é o Esaú, ele é ruivo, e a tradução é justamente o vermelho. E ele, os descendentes do Esaú, que são os edomitas. Então, quando falarmos essa expressão Edom é vermelho, são os descendentes de Esaú. Outra expressão que vai ser muito comum nessa lição é a soberba. E o que é a soberba? É um sentimento caracterizado pela pretensão de superioridade.
sobre alguém, levando às manifestações ostensivas de arrogância, por vezes sem fundamento algum em fatos ou variáveis reais. A soberba, comparada também ao orgulho, é o ser humano que se acha melhor que outro. E por ele se achar melhor do que outra pessoa, ele se ostenta, ele se mostra arrogante, e às vezes as variáveis que levam a pessoa a ter esse tipo de comportamento é até irreal. A soberba. Iremos falar muito desse termo na lição de hoje. E um outro termo é Monte Sião. É uma expressão Zion. Sião em inglês, é traduzido por Zion, de hebraico, possui o significado bíblico de terra prometida. Inicialmente, era o nome do monte em Jerusalém, na qual foi construída a cidade do rei Davi. O Monte Sião passou a designar a terra prometida e a própria Jerusalém. E é tão interessante o paralelo que o Obadias ele vai estar fazendo entre o Monte Sião e as fendas da rocha, porque o Obadias ele vai estar profetizando exclusivamente contra Edom. E já que nós estamos esclarecendo esse termo aqui, Monte Sião, quando nós lemos aqui no início de Obadias, ele fala das fendas das rochas, de Edom, que estava nas moradas do alto, e que Deus ia derrubar ela de lá. Que eles eram tão prepotentes e achavam que ninguém poderia tirá-los de lá. E na sequência, o próprio Obadias vai falando do Monte Sião. E como que Deus ele preserva esse povo? Como que Deus ele guarda esse povo? O soberbo, Deus abate. E o humilde, Deus exalta. Uma outra expressão que é utilizada também nesse texto aqui de Obadias é justamente a palavra embaixador. No primeiro verso, o Obadias ele fala, eu fui enviado como embaixador. E essa expressão o que é? É uma categoria mais importante, é um grau muito elevado, de quem representa diplomaticamente um Estado junto a outro Estado, ou junto a um órgão internacional, é um representante diplomático. Aí no caso do Obadias, como ele fala que ele é um embaixador, ele está representando Deus em algum outro Estado. Ele está representando a voz de Deus. E não existe nada, nenhuma função, nenhum cargo maior do que esse que eu e você tem, que é embaixador de Cristo. Representantes de Cristo aqui na terra. Imagine a incumbência do Obadias de ser embaixador. E só que essa incumbência não era fácil, porque ele é um embaixador que é alguém para falar uma mensagem punitiva. Ele era alguém para falar uma mensagem que era para corrigir um povo, e um povo que não era seu. Ele era alguém que foi usado por Deus para ser um embaixador, para profetizar contra Edom, para falar com esse povo, mas um povo que era mau, era um povo que era perverso. Então, era uma missão que era para ser executada que não era fácil de se fazer. Vamos para a nossa introdução da nossa lição. Obadias, ele é o menor livro do Antigo Testamento, ele tem apenas 21 versículos, não existe nenhum outro livro aqui no Antigo Testamento menor do que ele, e esse texto também tem algumas outras características. Quais? Por exemplo, ele é um texto que tem a profecia voltada exclusivamente para uma nação. E que nação é essa? Edom, os descendentes de Esaú. Então, e por quê? Por que tem um texto exclusivo voltado a uma profecia contra esse povo? O que esse povo fez de errado?
O que esse povo fez de tão perverso para ter um texto exclusivo, uma profecia contra esse povo? E lembrando que não foi apenas o Obadias que falou contra esse povo de Edom. Ezequiel profetizou contra eles. O profeta Isaías profetizou contra eles. Nós vamos encontrar também textos de Jeremias profetizando contra eles, o próprio Obadias profetizando contra eles, ou seja, não era um povo fácil, não era um povo fácil. O que esse povo fez? É bom lembrarmos da gênese de toda essa rixa entre Edom e o povo de Deus, o povo de Israel, que é justamente no ventre da Rebeca. Quando eles estão no ventre, eles já estão brigando, Esaú e Jacó. E o Jacó, ele nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão mais velho, que é o Esaú, que sai na frente dele, o primogênito. E eles têm rixa de venda e de compra, de primogenitura, de o pai que ama, da mãe que ama um mais do que o outro, de um que vende o guisado, de um que compra o guisado, de um que quer matar o outro, de um que sai e volta depois. Jacó, quando ele volta, tenta reconciliar com Esaú, eles fazem aquela reconciliação, mas a descendência dos dois nunca vai se bater. As descendências dos dois, elas nunca vão se dar muito bem. E isso é apenas o início da rixa que houve entre edomitas e entre o povo de Israel. E quais que foram os eventos que levaram, basicamente, essa rixa de povos? Primeiro, quando o povo de Deus, os hebreus, eles estavam saindo do Egito, e quando eles estavam saindo do Egito, eles estavam indo para a terra prometida. Eles saem do Egito, eles têm que atravessar o Mar Vermelho, eles têm que atravessar a península do Sinai até chegar à terra que Deus prometeu para eles. E onde eles têm que passar? Eles têm que passar justamente no local que era dos edomitas. Eles têm que passar justamente no local que era uma terra dos edomitas. E quando eles estão indo para passar, o que os edomitas falam? Vocês não vão passar aqui. Dão a volta. Aqui vocês não passam. E aquela rixa já continua. Aquela rixa continua. Segundo evento. Quando o povo de Deus já estava na terra, quando eles já tinham conquistado tudo, já tinha reis, já tinha feito grandes coisas, depois do reino dividido, entre Reino do Norte, Reino do Sul, mais precisamente, quando a Babilônia vai invadir Jerusalém, mais precisamente em 586, Nabucodonosor, os edomitas, eles vão se aliar ao povo que era inimigo do povo de Deus. E além deles se aliarem a esse povo, eles vão despojar Judá a fim de constituir aquilo que é imperdoável, fazer uma aliança contra o inimigo do povo de Deus. Observa que a rixa ela só vai aumentando cada vez mais. E além de se aliar, eles vão ficar alegres com a destruição de Jerusalém. Eles vão ficar alegres com a destruição de Jerusalém. Quando você lê os versos 12 e 13 de Obadias, você percebe essa alegria. Exemplo, 12. Mas tu não devias olhar para o dia do teu irmão, no dia do seu deserto, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína,
nem alargasse a tua boca no dia da angústia. No dia que o povo de Deus estava passando por calamidade, o dia da angústia, o dia mais difícil para eles, os edomitas, que eram parentes, estavam alegres, estavam sorrindo, estavam festejando, porque eles estavam sofrendo, estavam sendo destruídos. E é muito interessante também o que diz o Salmo de número 137. O Salmo 137 é muito conhecido, né? Junto aos rios da Babilônia, nos alegramos e chorando, lembrando-nos de Sião. E é tão interessante o versículo de número 7 do Salmo 137, que ele diz o seguinte: lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam, arrasai-a, arrasai-a até os alicerces. Isso nos chama atenção porque, enquanto o povo de Deus estava sendo invadido, saqueado, Jerusalém destruída, eles acabando com tudo lá, aí os edomitas ficaram assim, que bacana, arrasa essa cidade mesmo. E eles estavam alegres. Então observe que Obadias, ele está indo profetizar uma mensagem de juízo contra um povo que era inimigo declarado do povo de Deus. E não foi apenas um evento, não foi apenas um ponto na história daquilo que esse povo fez de errado contra o povo de Deus. Observa que eu listei aqui 3, mas daqui a pouco nós vamos listar mais eventos que os edomitas, eles fizeram de tudo para pilhar o povo de Deus. Eles fizeram de tudo para envergonhar, para derrotar, para massacrar o povo que Deus tinha chamado e escolhido. Vamos caminhar. Primeiro ponto, Obadias. Quem era o Obadias? Servo do Senhor. Essa expressão, o nome Obadias, é um composto de Obed, servo, e Iá, né? Uma forma abreviada do tetragrama sagrado, que é Jeová, é Obediá, né? Servo do Senhor. Servo do Senhor. E o Obadias, ele narra esses acontecimentos de uma maneira como se ele estivesse presente. Como se ele estivesse presente no cenário de destruição, no cenário de calamidade, em perceber a raiva dos edomitas contra o povo de Deus. E quando Obadias, ele vê os edomitas agindo dessa forma contra o povo de Deus, com essa soberba, com essa raiva, com essa arrogância, se alegrando com a destruição dos parentes, ele clama: Senhor, Senhor, eu acredito que há justiça. Eu acredito que o Senhor não vai deixar o povo do Senhor desse jeito. E ele começa a acreditar que Deus, ele vai intervir. E Deus mostra a ele uma visão. Que época que Obadias está vivendo? O mais provável é 586 a.C., a data que é a data da invasão da Babilônia a Jerusalém por Nabucodonosor. E como nós já mencionamos, os edomitas, os descendentes de Esaú, os vermelhos, ficavam alegres com a invasão e aproveitavam a ocasião para promover vingança contra Judá, né? Tem gente que aproveita da fragilidade e da desgraça alheia, que foi o que aconteceu com Edom. Ele se aproveitou daquilo de mal que estava acontecendo com o povo de Deus para eles tentarem tirar vantagem daquilo. Que tipo é hoje isso? É tipo quando o caminhão bateu e tombou. Aí a empresa que tombou aquele caminhão já está sofrendo um prejuízo da perda do veículo.
Só que além da perda do veículo, todo mundo que mora ali perto vai saquear a carga. Era tipo os edomitas, que ele olhava aquilo de mal que estava acontecendo com alguém, e em vez de ir ajudar, ele aproveitava ao máximo para fazer com que aquele sofrimento se torne ainda maior, porque não tinha nada a ver com ele. Então, esse tipo de comportamento que Deus está começando a punir, o tipo de ser humano que, quando vê alguém passando por um momento difícil ou uma calamidade, tem gente que aproveita, tenta tirar vantagem daquilo, né? É complicado, né? É complicado. Mas tem muitas pessoas assim. Qual que era a mensagem do Obadias? A mensagem do Obadias, ela era a seguinte: julgamento divino contra Edom. Do versículo 1 ao versículo 9, né? Deus ele ia julgar Edom. E aqui é bom a gente trazer à tona o texto de Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Que texto é esse? É o chamado de Abraão. Quando Deus chama Abraão, ele fala o seguinte: eu vou, Abraão, abençoar quem te abençoar, mas também eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Observa que os edomitas estavam amaldiçoando o povo de Deus. E Deus tinha falado com Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só que tem alguém, que são os edomitas, que estão tentando amaldiçoar a descendência do próprio Abraão. Aí Deus começa a julgar esse povo. Deus começa a ter um julgamento mais severo contra Edom. E do versículo 10 até o versículo de número 14, vai ser listado aqui em Obadias as razões por que Deus iria condenar Edom. Aí tem a lista aqui. É porque você usou de violência contra o teu irmão, você fugiu da confusão, você não ajudou ele. Observa que o texto aqui está começando a dar as razões por que Edom seria condenado. Em vez de ajudar o irmão, ele ajudou a afundar mais o irmão. Tem até uma imagem aqui bacaninha, que é uma criança alegre com o choro da outra. E tem seres humanos assim, a espécie do Edom. Quando olha o problema de alguém, tem gente que ri do tropeção, tem gente que ri da queda, tem gente que ri do fracasso, tem gente que ri quando alguém quebra a cara, tem gente que acha vantagem quando alguém não consegue fazer alguma coisa. É o tipo do edomita, né? É o tipo do edomita que acha alegria na tristeza do outro. E Deus dá o veredito. Deus dá o seu veredito. Qual que é o veredito? O veredito é que Deus ia exterminar esse povo. O veredito é que Deus é justo juiz e não ia deixar aquela situação passar batido. Mas também Deus iria restaurar o povo de Israel. Era o povo que estava sofrendo, era o povo que estava passando por uma situação tão complicada, tanto o reino do norte, tanto o reino do sul. Um era a Síria, que atacou, a outra foi a Babilônia que atacou, o povo totalmente perdido. Mas Deus iria restaurar o seu povo. Vamos caminhar. Segundo ponto, o julgamento divino. Qual que é o problema de Edom? Orgulho. E esse orgulho, porque o Edom era um parente que se comportava como um inimigo. Um parente que se comportava como um inimigo. E geralmente, o
parente é aquilo que ajuda, aquele que dá um abraço, que te sustenta, dá uma palavra de consolo, mas o edomita não. Ele era o parente que queria apezinhar e era o inimigo do povo de Deus. Só que ele foi um mensageiro enviado para noticiar a destruição. Se coloque no lugar de Obadias. Se coloque no lugar de Obadias. Qual que é o lugar de Obadias? Se coloque como alguém que foi chamado por Deus para levar uma mensagem de destruição. Não era uma mensagem fácil. Uma coisa é se você foi chamado por Deus, fala assim, tipo, quando Jonas começa o ministério dele, eu vou aumentar as fronteiras. Depois o negócio apertou para ele. Quando você vai profetizar bênçãos, outra coisa é quando vai profetizar destruição na casa do adversário. Era o que Deus tinha chamado o Obadias para fazer. E temos dois mapas aí, e um mostra como que era Edom. Era uma cidade que era construída nas pedras. Ela era, bem dizer, quase 2.000 metros de altitude, e pedras, fendas das rochas. E eles lá se sentiam seguros e falavam, quem vai nos tirar daqui? Ninguém vai nos derrubar daqui. Nós somos autossuficientes. E eles se achavam tão seguros que se vangloriavam, que eram orgulhosos, que eram soberbos. E eles ficavam nessa maneira orgulhosa de ser. E a pior coisa que tem é quando o ser humano se sente orgulhoso. Porque o orgulho, ele precede a queda. O orgulho, ele precede a queda. E foi justamente o que aconteceu. Eles se sentiam inalcançáveis, falavam, quem vai nos derrubar? Eles tinham uma falsa sensação de segurança, e para eles estavam como se fossem inacessíveis. Ninguém chega até mim, ninguém consegue me alcançar. Só que Deus, ele tudo alcança. Não existe ser humano na sua arrogância, na sua prepotência, que consiga se colocar em algum local que Deus ele não chegue lá. Os olhos de Deus, eles estão em todos os lugares. Só que Deus é justo juiz. Deus é justo juiz. E eles estavam nessa situação. O juízo divino. Os edomitas estavam acostumados a roubarem os outros povos em momentos de tragédias nacionais. Aproveitavam do fracasso do outro e para os roubar. Todos os tesouros de Esaú, que eram as minas de ferro, seriam encontradas e esquadrinhadas. Deus ele já está prometendo. Todos os tesouros de Esaú, tudo enquanto é ouro que vocês têm, tudo enquanto é coisa que pertence a vocês, eu vou encontrar. Nós vamos achar tudo. E Deus ele faz uma promessa para Edom, e essa promessa é a seguinte: da mesma forma que Edom traiu Judá, os seus aliados o trairiam. As coisas começam a apertar para Edom porque eles estão contra o povo de Deus e eles começam a fazer aliança contra os inimigos do povo de Deus. Só que quando você faz aliança contra o inimigo do povo de Deus, o mundão é sujo. Ele não sabia que aquelas pessoas que ele estava fazendo aliança para acabar com o povo de Deus, essa mesma turma iria acabar com eles. Por isso que um ponto, professores, que pode ser muito bem trabalhado nessa lição,
é justamente com quem você faz alianças. Porque essa pessoa que você faz aliança pode te ajudar ou acabar contigo. E os edomitas estavam fazendo aliança com quem estava acabando com o povo de Deus. E posteriormente esse povo acabou com eles. E é tão interessante porque uma coisa é aquela expressão: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas aí, se nós invertermos essa frase, o negócio complica. Se Deus é contra nós, quem será por nós? Que foi o caso do Edom. Uma coisa é se Deus é ao nosso favor, o resto acabou. Mas se Deus é contra nós, aí pode juntar o exército do mundo inteiro, que é tudo fraco diante do poder desse Deus. E foi o que estava acontecendo aqui contra Edom, porque ele estava indo contra o povo de Deus, e Deus está falando assim: agora eu vou te exterminar. O povo que fez aliança com vocês, eles serão instrumentos da ação de Deus. A maldade. A razão da ira divina era a violência praticada contra o irmão Jacó. A razão da ira divina era a violência praticada contra o irmão Jacó. Acúmulo de comportamentos hostis e aliança com os inimigos que assolavam Jerusalém. Eles eram instrumentos da maldade. Tinham falta de compaixão, dominados pelo orgulho e eram dominados também pela inveja. Terceiro ponto. A retribuição divina. E como que é essa retribuição divina? O dia do Senhor. O dia do Senhor aponta para um momento específico da história em que Deus se levantará para fazer valer a sua justiça. O dia do Senhor, ele não é uma data. O dia do Senhor, ele é um evento que para cada um dos profetas, eles poderiam ter um sentido ou um momento específico, mas nesse caso aqui de Obadias, o que seria o dia do Senhor? Seria o momento que Deus ia levantar do trono e iria agir com justiça. É o momento que Deus iria colocar em ordem aquilo que não estava em ordem. Sabe quando as coisas iam acontecer no Antigo Testamento e quando o texto fala assim, a ira de Deus ela se acendeu, é o dia do Senhor. Quando Deus ele vira e fala assim, basta. Quando Deus ele não suporta mais os seres humanos, as pessoas fazendo aquilo que eles querem fazer, e Deus ele chega para executar a sua própria justiça. Quando Deus ele vem para mostrar que ele é o justo juiz, e diante do justo juiz não passa nada batido, não existe injustiças diante do justo juiz. E o dia do Senhor chegou. O que iria acontecer no dia do Senhor? Primeiro, Edom seria castigada e haverá livramento em Sião. Seria exterminada, versículo 16, a casa de Esaú será palha e a casa de Jacó será fogo. Se um vai ser fogo e outro vai ser palha, com certeza o fogo vai queimar a palha. É Deus falando com o povo de Edom o que iria acontecer com eles. É tão interessante porque o texto ele fala o seguinte, versículo 2, eu te fiz pequeno entre as nações. O próprio Deus está falando que Edom, Deus fez eles pequeno. Eu ouvi uma expressão hoje que eu achei tão interessante, que geralmente todo o baixinho é invocado, né? Aí Deus falando assim com Obadias, eu te fiz pequeno entre as nações. É aquela sensação de saber como que Deus nos fez. Como que Deus nos fez.
Deus ele fez os edomitas pequenos e Deus ele fez os israelitas grandes. E é muito complicado quando eu e você quer ser além daquilo que Deus nos fez. Os edomitas tinham sido pequenos e Deus tinha feito eles assim. Não podemos perder a fé na justiça divina. O Senhor intervirá para fazer prevalecer a sua justiça. E Obadias ele tinha essa certeza. Que certeza era essa? Deus ele vai agir com justiça. Deus ele vai intervir. Deus ele não vai deixar essas coisas passarem batidos. E é muito importante nós trazermos isso à tona para o cenário que nós vivemos hoje em dia, porque é um cenário de injustiças, um cenário de soberba, um cenário de tudo enquanto é coisa. Só que a exemplo de Obadias, nós não podemos perder o senso de que Deus, o justo juiz, ele vai colocar as coisas em ordem. Quando eu e você vê uma injustiça acontecendo aqui, ali, num cenário que nós vivemos, você liga o noticiário e vê uma injustiça, alguma coisa e pensa, Senhor, como a nossa fé, nós não podemos perdê-la. Nós não podemos perder a fé no justo juiz que é Deus. Ele vai intervir. Ele vai fazer prevalecer a sua justiça. Só que no tempo dele, na hora que ele quiser agir. Nosso terceiro ponto. Terceiro ponto, a retribuição divina. Segundo ponto, com o mesmo tema, a retribuição divina. Primeiro, Deus não comete injustiças. Deus não comete injustiças. Segundo, Deus faz os edomitas o mesmo que eles fizeram a Judá, a lei da semeadura. Você só colhe aquilo que você plantou. Não tem como você colher um fruto diferente daquilo que você plantou. Plantou ódio, colheu ódio. Plantou amargura, colheu amargura. Tudo enquanto é coisa que você planta, você colhe. E por mais que é uma palavra que soe mal, essa expressão que é retribuição, geralmente quando a gente fala de retribuição, muita gente quer associar isso à salvação, e nesse texto aqui não está associado a isso. Esse texto aqui está justamente associado à semeadura, no sentido, aquele ditado popular, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Essa expressão daquilo que os edomitas fizeram de perverso com o povo de Deus, eles receberiam na mesma medida. 4 momentos em que os edomitas agiram mal para com Israel. No reinado de Jeorão, você lê lá em 2 Crônicas 21, depois no reinado de Amazias, 2 Crônicas 25, e no reinado de Acás, 2 Crônicas 28, e por último, no reinado de Zedequias, 2 Crônicas 36. Ou seja, além daqueles outros 3 eventos que nós citamos no início, ainda teve mais outros eventos na história de como que o povo, os descendentes de Esaú, os edomitas, agiram mal contra o povo de Israel. E é tão interessante como que Deus ele puniu esse povo. Deus cumpre suas promessas. Todas as promessas de Deus, elas se cumprem. No século VI a.C., eles foram derrotados e expulsos de suas terras e posteriormente foram destruídos pelos nabateus. Houve uma série de acontecimentos com o povo de Edom, que eles começaram a ser destruídos por um povo aqui, um povo lá. Posteriormente, os nabateus possuíram aquela terra e dominaram sobre eles. E Deus ele vai cumprindo as suas promessas. Tudo aquilo que Deus promete, ele cumpre. Seja promessa
de condenação e seja de promessa de salvação. Aquilo que Deus ele promete, ele cumpre. Vamos listar aqui algumas profecias contra Edom que Obadias faz. Como tu fizestes, assim se fará contigo. Verso 15. Outra. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Também versículo 15. Como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. E serão como se nunca tivessem sido. Versículo 16. Então observem que Deus ele vai cumprindo as suas promessas. Outras profecias aqui, que não é Obadias que faz, mas nós vamos encontrar essas profecias nos outros profetas, e é muito interessante essas profecias, e observa os detalhes de cada uma dessa profecia. Isaías 34, 13 diz o seguinte, que Edom vai se tornar um local desolado. Uma outra profecia, o Jeremias diz também, Jeremias 49, 18, que Edom nunca mais será habitada. Outra profecia, em Ezequiel 25, 14, diz que a terra seria conquistada por povos pagãos. Também o texto de Ezequiel 25, 14, menciona que essa mesma terra dos edomitas seria conquistada também pelo povo de Israel. A profecia também de Ezequiel, capítulo 35, versículo 5 e Isaías 34, do 6 ao 7, seria que Edom teria uma história sangrenta, muito sangrenta. Outra profecia, Ezequiel 25, 13, Edom ficará deserta. Isaías 34, do 13 ao 15, animais selvagens habitarão aquela região. Isaías 34, 10, o comércio vai se cessar em Edom. E Jeremias 49, 17, os espectadores ficarão pasmados. E por que eu achei interessante trazer essa lista aqui de profecias contra Edom? Apesar dessa lista não estar na nossa lição, mas seria importante se tivesse, mas o texto bíblico ele traz uma série de profecias contra Edom. Olha que interessante, os chacais ou os animais selvagens vão pastar nessa região, não vai ter mais comércio. Quando alguém chegar nessa cidade, vai ficar espantado com o que aconteceu, ninguém vai morar mais aqui, isso aqui vai ficar deserto, não vai ser mais habitado, vai ser desolado. Isto foi a profecia. E, irmãos, é tão interessante que nós já mencionamos aqui há pouco. Aquilo que Deus promete, esse Deus cumpre. E eu quero mostrar para vocês aqui como que hoje está Edom, ou Petra, né? Hoje é a região da Jordânia, como que está esse lugar hoje, só para você ver que todas essas profecias se cumpriram. Vamos lá. Esse aí é uma imagem da cidade de Petra, né? Um antigo teatro, né? Que cabia cerca de 3.000 pessoas. Hoje não há mais ninguém naquele local, é um local desabitado, é um local que apenas serve de turismo, ninguém mora lá mais. Outra imagem, essa imagem aí é a imagem da cidade Petra, também que é em Edom, que era a capital de Edom, Petra. Esse templo aí foi construído pelos nabateus, né, há cerca de uns 300 a 400 anos antes de Cristo, e totalmente desolado, totalmente desabitado, totalmente deserto. E apesar desse local ser considerado uma das 7 maravilhas do mundo, mas é desabitado, ninguém mora aí, chacais que passam por esse local por causa da profecia bíblica. Outras imagens do espaço.
outras imagens também de Petra, de como que essa cidade está hoje no meio das pedras, no meio das casas, no meio desses buracos de pedra que as pessoas faziam. Outra imagem de como é Petra, as montanhas, pedras, fendas da rocha. E o que me chama a atenção? Me chama a atenção é de como que a palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus, ela se cumpre de uma maneira maravilhosa e extraordinária. Todas as profecias, mesmo aquelas, por exemplo, Obadias, ele falou algumas coisas, mas os outros profetas, como Jeremias, o Isaías, o Ezequiel, eles foram bem mais específicos naquilo que Deus iria fazer com Edom. Chacal, ia ficar deserta, ia ficar desolada. E tudo se cumpriu. Observe o resultado do orgulho e da arrogância. Conclusão. Orgulho e ódio são condenados por Deus. A soberba precede a queda. Aquilo que aconteceu com os edomitas pode acontecer com pessoas que são orgulhosos, que são soberbos, e isso leva à queda da pessoa. Mas o arrependimento pode livrar-nos de uma eventual condenação. O humilhado e perseguido será exaltado. No Monte Sião haverá livramento. Aconteça o que acontecer, Jesus Cristo, o Senhor, há de restaurar todas as coisas para a glória de Deus Pai. Isso aqui é muito importante porque tem muitas pessoas que pensam assim: mas eu não sou soberbo, mas eu não sou arrogante. E eu quero te fazer apenas algumas perguntas, porque tem muitas pessoas que acham que não, mas alguns são. Mas as perguntas são simples, mas são as seguintes, que você, professor, pode falar para o seu aluno, ou você que está participando da nossa aula hoje, o que a soberba pode trazer? Primeira pergunta é a seguinte: você se acha melhor do que os outros? Porque tem muita gente que se orgulha da própria humildade. Tem muita gente que se orgulha da própria humildade. Segunda pergunta: você tem dificuldade em pedir ajuda? Tem gente que vou pedir ajuda logo para aquela pessoa ali, a pessoa não entende de nada, como que eu vou pedir ajuda para essa pessoa? Você acha que você sempre tem razão? Em tudo que você fala, em tudo que você faz? Você acha que você sempre tem razão? Terceira pergunta: você acha que a culpa é sempre dos outros? Outra pergunta: você acha que você não é tratado como você merece? Você acha que as pessoas tinham que te tratar bem melhor do que aquilo que você, daquela maneira que você é tratado? Outra pergunta: você gosta de ser repreendido? Tem gente que fala assim: quem é você, rapaz, para falar assim comigo? Sabe quando você vai chamar a atenção de alguém? Rapaz, não fala assim comigo não, você sabe com quem que você está falando? Você gosta de ser repreendido? Você admite ser orgulhoso? E colocamos essas perguntas aqui justamente para mostrar como que, às vezes, alguém fala assim: eu não sou orgulhoso. Mas quando você vai fazendo essa série de perguntas, no final a pessoa pensa assim: será? Observa que esse orgulho precedeu a queda de Edom. E que Deus nos livre e que venhamos a agir com humildade, para que Deus venha agir e trabalhar na nossa vida e fazer aquilo que Ele quiser. Amém? Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar, te exaltar e te glorificar por tudo que o Senhor tem feito.
Abençoe, papai, nossos alunos, abençoe nossos professores aqui da classe de jovens, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Fiquem na paz do Senhor, nosso Deus.